Além da bondade de Deus, será que você enxerga que as misericórdias do Senhor são infinitas sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida? Se você enxerga isso, hoje é importante que você agradeça ao Senhor, porque Ele tem duas porções sobre mim e sobre sua vida: bondade e misericórdia. Por isso devemos abrir a nossa boca, louvar ao Senhor, engrandecer, porque Ele é misericordioso. E diante da misericórdia de Deus, nós fomos alcançados e por isso viver em paz é a melhor forma, porque Deus sempre será misericordioso em nossas vidas. É sobre isso que queremos falar no devocional de hoje. O tema de hoje: gratidão pela misericórdia eterna do nosso Deus. Será que eu tenho sido grato o suficiente por esse Deus, pela misericórdia que Ele tem dispensado sobre mim, sobre a minha casa, minha família? O texto que eu quero pensar com vocês está em 1 Crônicas, capítulo 16, no verso 34. A palavra de Deus diz assim: dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse termo aqui da graça significa agradecer, significa você anunciar a todo mundo e até a você mesmo, a sua alma, que Deus continua sendo Deus. Embora não entendamos o que está acontecendo ou o que vai acontecer sobre nós no dia de amanhã, mas a gente precisa compreender que esse Deus é bom o tempo todo, que esse Deus é misericordioso infinitamente. A sua misericórdia se renova a cada dia. O contexto desse versículo aqui é quando Davi traz a arca para aquela cidade, e quando ele chega naquela cidade, ele traz razões, pelo menos duas razões, para que o povo agradeça ao ser soberano, que é o nosso Deus, que diante das situações difíceis que o povo passe, Deus continua sendo bondoso e misericordioso. E Davi ali, o rei Davi, ele estava dizendo que o Senhor merece louvor eternamente. Ele merece adoração eternamente, porque Ele é bom e porque Ele é misericordioso. A sua bondade e a sua misericórdia não está submetida às ações humanas, porque Ele é bom o tempo todo. Seus atos é extraordinário. O ato de Deus sobre nossa vida é perfeito e por isso que nós precisamos entender. Eu anotei aqui algumas coisas e que nós precisamos guardar em nosso coração sobre esse texto que nós estamos lendo aqui. O contexto aqui é que, como a gente falou, que uma arca estava chegando. A arca é o sentido de adoração, de colocação de altar, em que as pessoas verificariam a presença de Deus naquele ambiente. E a primeira coisa que eu destaco aqui é quais são os altares que você tem levantado para agradecer ao Senhor aonde quer que você chegue. Aqui Davi trouxe àquela cidade um altar que representava a presença de Deus, que era aquela arca. Um lugar de adoração, um lugar de presença, um lugar de sacrifício em que de fato a gente colocaria a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, que é o nosso culto racional, como o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 12, de Romanos. Então precisamos de fato perceber que a nossa vida é uma vida de adoração contínua e de agradecimento. Por isso que aqui eu trago que não é a circunstância que vai definir a minha gratidão ao Senhor. Não é porque eu estou passando por dificuldades, por angústia, por medo, por uma dor, por uma doença, que eu não vou adorar esse Deus. Embora tudo isso esteja acontecendo, Deus não deixou de ser bom e nem misericordioso para conosco, porque o Senhor, Ele sempre transfere essa bondade extraordinária, essa misericórdia extraordinária sobre nós. E se estamos passando por alguma dificuldade, isso é um processo. E todos nós passamos por processo. Depois do processo vem a nossa vitória para a glória de Deus. Outra coisa
que eu trago aqui é que as misericórdias do Senhor, juntamente com a bondade, são realidades imutáveis que sustentam nossa fé. Então, quando diz assim, realidades imutáveis é que não mudam. Coisa que é mutável significa aquilo que se transforma, a depender da circunstância. Aqui estamos falando de dois pilares que são imutáveis, bondade e misericórdia. A bondade, transferência de tudo aquilo que está em sua essência. Misericórdia é exatamente graça que Ele está derramando sobre nós. A misericórdia do Senhor segue-se por toda a eternidade, porque Ele é eterno. Então saiba que Deus é benevolente com você, é misericordioso, e por isso que você deve agradecer ao Senhor constantemente. Sua misericórdia não tem prazo de validade, porque, agora há pouco eu falei, ela é eterna. E outra coisa que eu destaquei aqui é que a gratidão que brota dessa consciência transforma o coração, transforma a mente, transforma o nosso ser em sendo melhor. Porque quando entendemos que Deus foi misericordioso conosco, a gente também automaticamente é misericordioso com outras pessoas e vivemos também um quê de misericórdia, anunciando que Deus, o nosso Pai Celestial, Ele sempre será um Deus misericordioso. Então precisamos lembrar que Deus, o tempo todo, está sendo misericordioso conosco e que o tempo todo nós somos alvos da bondade e dessa misericórdia de Deus. Por isso que eu quero finalizar esse devocional trazendo 3 ações práticas para nossas vidas. A primeira delas é: pratique a gratidão diariamente em todas as circunstâncias. Será que você tem agradecido quando acorda, quando vai dormir, quando se alimenta, quando você se acordou, que você viu o sol nascer? Será que você tem agradecido a Deus pela família, agradecido pelos negócios que Deus te deu, pela saúde do seu corpo? Você tem agradecido? Agradeça, porque isso é uma dádiva do Senhor, misericórdia de Deus derramada sobre a sua vida. A palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Adore e agradeça a Deus no dia de hoje. Em segundo lugar, confie na misericórdia eterna do Senhor. Mesmo quando falhamos, sua misericórdia permanece sobre a nossa vida. Isso é importante que você saiba. Deus não é misericordioso com você porque você é perfeito, porque você é bom. Não, Ele é misericordioso porque, embora você sendo falho, Ele te ama. E te ama de forma profunda. Olha o que diz a palavra de Deus em Lamentações, capítulo 13, versículo 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Então as misericórdias do Senhor não têm fim, elas são eternas e ela vai sempre acompanhar a sua vida. Acredite nisso e você vai viver em paz e bem. Em terceiro e último lugar, inspire outros a também agradecerem a Deus. Inspire outras pessoas. Percebam que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Deus é transcendente, que Deus é aquele que faz coisas que você, embora não saiba, mas você sabe que Ele está fazendo porque Ele é bom, porque a sua misericórdia tem invadido a sua casa e os seus negócios. A palavra de Deus fala aqui no Salmo 107, em verso 1, dê graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Por isso que eu e você precisamos agradecer, dar graças a Deus por tudo que está acontecendo, pelo ar que respiramos e por tudo mais que Ele tem feito em nossas vidas. Hoje a palavra foi gratidão e eu queria que você lesse 1 Crônicas, capítulo de número 16. Você vai ler toda 1 Crônicas, capítulo 16 e enxergar a misericórdia e a bondade de Deus sobre sua vida. Eu quero orar com você, agradecendo a Deus por esse momento e pedindo que o Senhor esteja sempre sobre nossa vida. Vamos juntos? Querido Pai eterno, poderoso, amante de nossas almas, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo e suas misericórdias, como lemos, são a causa de não sermos consumidos.
Ó Deus, que a Tua graça esteja sempre repousada sobre nós, que a nossa consciência seja de perceber a grandeza do Teu poder sobre nós, que possamos entender que o Senhor está nos direcionando em lugares poderosos e extraordinários, porque o Senhor é bom o tempo todo. Assim, Senhor, te agradecemos por esse momento devocional. Em nome de Jesus. Amém.